E agora tá tudo ok, pessoal? Ah, pronto. Jamile até brigou aqui, ó. Pronto. Vamos iniciar. Pronto. Então, acho que podemos iniciar novamente, né, a apresentação. Lá tá com um certo delay, viu, Anderson? Pronto. Então, vou aqui iniciar novamente, né? Vamos aí recapitular. Então, novamente, boa noite, pessoal. Boa noite, colegas, convidados, né? Meu nome é Anderson Bispo. Eu sou estudante de psicologia da Unime Lauro de Freitas. E esta noite estarei aqui enquanto mestre de cerimônias, né? O curso de Psicologia da Unime Lauro de Freitas tem a honra de realizar este evento para comemorar o Dia da Psicóloga e do Psicólogo. Assim, em vista da importância dessa profissão para a sociedade, promoveremos a Semana da Psicologia, a fim de, a fim de contribuir com discussões de interesse tanto social quanto para a atuação profissional pautada no compromisso ético nos direitos humanos. Convidamos algumas psicólogas e psicólogos e estudantes do nosso curso de Psicologia da Unime Lauro de Freitas para participar deste evento, onde falarão sobre áreas de atuação diversas e como o exercício profissional contribui para o fortalecimento da psicologia neste século XXI. Quero, nesse momento, passar a palavra para o coordenador de Psicologia da Unime Lauro de Freitas, professor Ezevaldo Aquino, para a abertura dessa semana especial e em seguida apresentarei os palestrantes e os temas dessa noite. Professor Ezevaldo? Vamos lá, pessoal, né? Tudo de novo. Né? Então, para mim é um prazer enorme, né, estar aqui fazendo essa abertura para vocês, né? Bem-vindos a todos e todas. É com muita alegria que, né, a gente inicia esse processo, né? Lembrando que a gente está num momento assim extremamente crítico, né, a nível de sociedade mesmo, por conta dessa pandemia. Então, estamos numa forma de que o apoio ele é importante, ninguém solta a mão de ninguém, né? Todo mundo aí é compromissado em dar suporte e fortalecer uns aos outros. Né? Então, com o nosso curso e diante das demandas que a gente tem recebido ao longo de todo esse tempo, não é diferente, né? Estamos aí nos adaptando, enfrentando todos esses momentos de crise. Com certeza vamos sair muito vitoriosos, né? E mais fortalecidos também ao final de todo esse processo. Né? Então, sem mais delongas, né? A palavra é da turminha aí. Né? Eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa construção aí nova, né? Nesse novo modelo de poder discutir e apresentar questões da psicologia para todos e todas, respeitando o distanciamento social e preservando vidas. Tá bom? Um beijão para todos, uma ótima semana de psicologia para todos e todas. É com você, Anderson. Olá. Professor Ed? É com você, já terminei já. Ah, ótimo. É que deu uma travadinha aqui, mas é o novo real, né? Então, gostaria de agradecer pela sua fala, né, por promover esse evento maravilhoso, tão necessário para nós. E agora gostaria de convidar a psicóloga Karina Márcia Magalhães Nepomuceno. Ela que é psicóloga clínica, especialista em teoria cognitivo-comportamental, mestre em alimentos, nutrição e saúde e doutoranda em alimentos, nutrição e saúde, e professora da Unime Lauro de Freitas. Convido também o psicólogo Mino Correia Rios, ele que é doutor e mestre em psicologia, especialista em fatores humanos no trabalho, professor e pesquisador na Universidade de Wisconsin-Wash, chique, e professor de pós-graduação na Fundação Instituto de Administração e professor no curso de Psicologia na Unime Lauro de Freitas. Convido também, né, a graduanda de Psicologia pela Unime Lauro de Freitas, Delma Mello, e o graduando em Psicologia pela Unime Lauro de Freitas, Augusto César Medeiro Ramos. Os palestrantes agora discorrerão sobre o tema Estresse e Ansiedade nas Atividades Remotas,
Informo que tomarem nota, né, das perguntas que os participantes ouvintes no chat do YouTube, para o final da apresentação serem respondidas pelos participantes da mesa. Informo também que, ao final da apresentação, o link para a solicitação do certificado, né, com base nos participantes que ouviram a palestra, será disponibilizado no chat, né? Então, agora, sem menos demais participantes. É com vocês, gente. Oi, Anderson. Agora sim. Agora sim. Muito obrigada aí pela apresentação. Olha, só que no dia que eu sou doutoranda, não, que ainda não sou, é fake news. Antes que vão olhar lá no meu currículo e achar que eu não sou. Mas sou envolvida nessa parte de pesquisa, então acabo sempre estando um pouquinho na área acadêmica. Eu agradeço, né, de certa forma, o convite, agradeço ao professor Evaldo, né, aos meus colegas aí, Mino, Roberto, aos meninos, né, Delma e Andrade, também que se dispuseram a participar desse momento. E como eu falei antes, né, vocês não puderam ouvir, mas a gente estava falando que vamos explorar um pouquinho sobre isso que está em voga, né, que é essa questão do ensino remoto mesmo. E como tudo isso acaba influenciando nessas nossas atividades, nas nossas relações, como o estresse e a ansiedade, eles estão, na verdade, aí associados a esse momento. Então, nós já temos alguns estudos aí trazendo essa referência mesmo ao impacto, na verdade, dessas mudanças e como isso pode aí acarretar algumas consequências aí na vida pessoal, profissional, né, na saúde mental desse sujeito. Então, nós teremos, né, hoje a gente teve esse pensamento mesmo de trazer um pouquinho desses estudos, os meninos puderam, nesse momento aí, nossos estagiários, trabalhar um pouco sobre a questão do estresse e da ansiedade nesse ensino remoto. Então, Delma vai trazer alguns dados relacionados ao evento que eles realizaram com a professora Ellen. Augusto também, na verdade, vai trazer também dados, no caso, troquei, né? Delma foi com Fátima, a psicóloga Fátima, e o Augusto com o professor L, perdão. E eles vão trazer um pouquinho da revisão, o que é que eles estudaram, o que é que eles leram, o que é que eles observaram, até porque para realizar essa psicoeducação é importante que haja essa fundamentação teórica mesmo. Eles realizaram também uma pesquisa para entender mais ou menos qual é o impacto disso nas pessoas que participaram. Então, é muito interessante. Então, assim, vou passar primeiro a palavra para a Delma, e depois eu vou pedir para que Augusto continue falando aí sobre essa experiência, trazer esse relato de experiência, para que a gente possa trazer essa discussão. O professor Mino também vai trazer aí um pouco da pesquisa que ele vem realizando, na verdade, do ensino, né, remoto, como é que isso tem se configurado entre os docentes, mas a gente vai tanto entender um pouco desse lado do estudante, como também do lado do docente. Então, eu quero aqui passar a palavra nesse primeiro momento. Antes de iniciar, eu estava fazendo uma revisão e eu estava lendo um artigo do Haddad, agora também repensando sobre essa formação docente, e ele, utilizando o acrônimo VUCA, né, que é um acrônimo em inglês, que ele fala assim, o quanto é importante nesse momento dessa pandemia a gente entender mais ou menos como é que a gente vai se adaptar, né? Ele utiliza esse termo que fala sobre a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade que a gente vem vivenciando nesses últimos tempos. Então, como é que vai se manifestar, como é que vai se processar, na verdade, essa vida acadêmica de ambos os lados, certo? Então, passo agora a palavra aí para a Delma, e aí depois a gente continua nosso diálogo. Obrigada, Karina. Agradeço a todos. Boa noite aos professores aqui presentes, aos colegas que vão apresentar e aos que estão assistindo. Assim, para mim é uma honra poder apresentar algo que foi produzido por minha equipe nesse momento de estágio durante a pandemia, que não é um movimento fácil. Eu vou apresentar para vocês um slide falando um pouquinho de como é que foi feito tudo. Karina, você me avisa aí se estão vendo, tá? Estão vendo? Ainda não. Tá chegando o seu áudio. O vídeo não. Eu tô esperando ele aparecer aqui na tela para poder colocar ele aqui.
Ele não apareceu aqui para poder eu compartilhar. Vou tentar de novo. Ele não está indo, não sei qual foi o problema. Karina, você tem como compartilhar ele? Pronto, então você compartilha, porque só está aparecendo a minha tela. Deixa eu ver se eu compartilhando a minha tela, se aparece. E aí, apareceu? Sua tela está sendo compartilhada. Apareceu, pronto. Ótimo. Maravilha, então. Vamos lá. Eu faço parte do curso de Psicologia da Unime. Meu nome é Delma Melo Andrade, estou agora no 8º semestre, e durante o 7º semestre a gente trabalhou com a professora Karina com o tema psicoeducação. Dentro desse tema psicoeducação, nós ficamos com o tema estresse e educação remota de Covid-19. Ficamos eu e minhas colegas Adriana Jorge Tavares, Gidelma Santos e Lismara Santos. Então, juntas, nós produzimos uma pesquisa e, a partir da leitura dos textos que a professora Karina passou durante as aulas, textos falando sobre pesquisas sobre a pandemia, os efeitos da pandemia no mundo todo. Não foi somente no Brasil, não foi somente na Bahia, de onde nós falamos, mas no mundo todo. E a gente pode observar, a partir dessas leituras, algumas similaridades no que acontecia. Nós, além de fazermos essa leitura dos textos e produzirmos mapas mentais, nós organizamos a palestra e, para nos ajudar a entender melhor esse panorama, a gente também fez uma pesquisa online sobre como é essa relação dos alunos que estão tendo essa realidade de educação remota durante a pandemia. Então, em primeiro lugar, a gente começou a observar, como eu falei, essas similaridades do que vem acontecendo no mundo. Então, a gente tem uma série de problemas que a sociedade já sabe, né? Aumentou o número de violência doméstica, aumentou os problemas também com relação ao divórcio, porque as pessoas são obrigadas a conviverem mais próximas por conta do isolamento social, e tudo isso traz um desgaste que a sociedade percebe com facilidade. Mas o que nós estudamos, enquanto estudantes da psicologia, que é uma ciência que estuda o comportamento, que estuda como a mente humana ela sente e vê o mundo, então a gente começou a perceber que há também problemas em saúde mental. E esses sinais, eles são recorrentes no mundo todo, principalmente relacionados ao estresse. E dentro do estresse, a gente tem uma série de doenças. As principais são muito conhecidas, como a depressão, síndrome do pânico, essas todo mundo já ouviu falar. Mas as pessoas não percebem que não é só isso, né? Existe uma série de outros problemas que acontecem. Inclusive, houve um aumento também no uso do álcool, que antes era usado de uma forma mais recreativa, mais social, acabou se transformando em uma forma de abuso por conta da própria realidade da pandemia. Uma coisa interessante que a gente observou também nos textos é que há uma certa discriminação com relação às pessoas que pegam Covid. Inclusive, foi relatado por uma das minhas colegas que ela tem parentes da área de saúde e que eram ameaçadas porque as pessoas não as queriam por perto. Ou seja, quando você quer ser tratado, o profissional de saúde é a pessoa mais bem-vinda. Mas na hora que você tem que estar no mesmo ambiente, fora do hospital, fora de uma UPA, ele é muito mal visto porque as pessoas passaram a ter um pânico por conta do medo desse desconhecido que a pandemia traz. Justamente para entender esse movimento, a gente fez, do dia 17 de julho a 5 de agosto, uma pesquisa online, onde a gente foi perguntando a alunos da Unime, tanto de Lauro de Freitas quanto de Salvador, mas também deixou aberto para pessoas de fora, de outras universidades, como é que estava sendo aquele momento de estar em educação remota, que era algo novo, com todas as dificuldades que a gente acabou vendo.
E uma das primeiras perguntas que a gente fez é se esse ensino remoto trouxe algum estresse. Obviamente, a maioria das pessoas disseram que sim, o ensino remoto trouxe estresse. Por que há um estresse no ensino remoto? Primeiro, porque é algo novo. E as pessoas elas não têm muita facilidade de se adaptar ao novo. Então, dificuldade de adaptação é algo que se percebe durante todo o momento das pesquisas, todo o momento das aulas. A gente ouve as pessoas falando sobre diversas dificuldades que elas têm. Então, a questão do aprendizado para elas se tornou mais difícil também, porque elas imaginam que, estando na sala de aula, elas têm mais liberdade para tirar suas dúvidas. Para o professor, por sua vez, também é mais complicado esse ensino remoto, porque, como muitas vezes algumas pessoas brincam, eu não aguento mais ver bolinhas na minha frente, eu queria ver pessoas. A maioria fecha a câmera. E por que a gente fecha a câmera? Também é uma situação do estresse do momento de estar em casa de pandemia, em que as pessoas não se sentem estimuladas para se arrumar, não se sentem estimuladas para mostrar o rosto, onde está ali estampado todas as suas angústias. Como se diz, né? Que os olhos são a janela da alma. Então, quando você olha para a pessoa, principalmente quando você é um psicólogo que tem um olhar treinado para isso, você percebe as dificuldades. Então, isso era algo impactante nas pessoas. Mas, independente daquelas questões mais pessoais, do próprio estresse, também tinha dificuldades bem reais, e todo mundo, em algum grau, acaba sofrendo, que são as dificuldades normais de acesso, a energia cai, o microfone que não funciona, é você não conseguir ligar o aplicativo e fazer ele funcionar adequadamente. Várias vezes, por exemplo, eu tinha que desligar o celular e ir para o notebook porque simplesmente não funcionava naquele aparelho. E outro dia era o contrário. E tinha dias que funcionava nos dois ao mesmo tempo. Muitos colegas tiveram que comprar novos equipamentos porque os que tinham não davam condições para sustentar a aula remota. Então, tudo isso são dificuldades que impactam no estresse e que acabam, de alguma maneira, também impactando na produtividade desse aluno. E a gente não pode esquecer que esse é o principal objetivo, que seja feito para o aluno, para o aprendizado do aluno. Logo após a gente ter feito toda essa pesquisa, nós tivemos a nossa palestra. No nosso caso, nós convidamos a psicóloga Fátima Mira, e após a palestra, onde ela também falou sobre a realidade do ensino remoto, onde ela trouxe também a diferença entre o ensino EAD e o ensino remoto, porque muita gente pensa que é a mesma coisa, então se criou também aquele desconforto de dizer, eu estou pagando por aula presencial, estou tendo um ensino à distância, como se fosse a mesma coisa, e o ensino remoto, ele não segue a proposta da modalidade de ensino à distância, que tem uma formatura diferente, uma diagramação completamente diferente do ensino remoto, porque o ensino remoto é muito próximo da sala de aula, onde a gente tem contato com o professor, onde o professor explica, onde a gente tem a oportunidade também de colocar nossas dúvidas, de mostrar nosso aprendizado, que no EAD não tem. Nós, durante essa palestra também, a gente passa o nosso material psicoeducativo, que era justamente aquela ideia de dar dicas de como melhorar esse momento difícil de estudar remotamente. Lembrando que a maior dificuldade do pessoal era justamente ter um local específico, quieto, sossegado para estudar, e aí vai uma das maiores queixas, que era justamente a família estar em casa atrapalhando que as pessoas pudessem, então, assistir às suas aulas em paz, porque quando você vai para a faculdade, você tem um momento que é específico para a aula. Quando você está em casa, sua família, principalmente os filhos, não compreendem que é a hora da mamãe ou do papai estarem estudando. Então, essa foi uma das maiores dificuldades. E como a gente pôde ver na nossa também avaliação do evento, nós tivemos uma excelente
como um ponto principal. Tivemos também satisfatório e muito bom. A única coisa que houve uma certa ressalva foi com relação à divulgação. Eles disseram que precisavam ter tido mais divulgação para que as pessoas pudessem participar mais. No geral, nós tivemos um bom evento. A possibilidade de fazer uma palestra online também foi muito interessante. A gente fazer essa pesquisa foi algo assim de um aprendizado incrível. E aqui eu encerro minha apresentação. Havendo qualquer dúvida, podem colocar no chat que Anderson passa, estarei à disposição. Boa noite. Obrigada, Delma, pela participação. Foi muito interessante essa pesquisa que Delma trouxe, porque, na verdade, ela não colocou ali, mas eles abriram a possibilidade de respostas qualitativas e as pessoas digitaram, na verdade, essas respostas. E mesmo com a gente um N, né, que a gente não diria que é um N representativo, mas assim, uma amostra representativa, mas algumas coisas nos chamam a atenção, né? Primeiro porque eu estou num ambiente que, separadamente, esse é o meu ambiente de casa. Então, assim, é um ambiente de estudo, mas não é o mesmo ambiente fora, né, em que simplesmente eu executo as minhas atividades, conseguir colocar o limite entre a atividade laboral, entre a relação com a família. E, claro, se esse sujeito ele simplesmente não tem uma boa relação familiar e utilizava, por exemplo, né, até o próprio trabalho, ou o próprio estudo como uma válvula de escape, de fuga, simplesmente ele vê tudo isso ali, de certa forma, misturado, pode sim ter um impacto negativo. Ou como a gente também ouve, por exemplo, algumas pessoas trazendo essa questão a dificuldade do suporte, a instabilidade da internet, a necessidade aí de ter maior acesso a materiais, então já não tenho acesso a uma biblioteca física, mas eu preciso da biblioteca virtual, ou eu preciso ter acesso a artigos, entre outros materiais, que muitas vezes o próprio professor disponibilizava em sala de aula, então a gente começa a ver que essas dificuldades, elas começam a se evidenciar. É claro que o ensino remoto ele é diferente do ensino EAD, então ele tem as peculiaridades, tem as diferenças, assim, quando veio o momento do Covid, da pandemia, nós nos vimos, na verdade, nos deparamos com essa necessidade de adquirir novas habilidades, novos conhecimentos mesmo. E, claro, toda vez que você precisa atender a essas novas necessidades, essas novas habilidades e conhecimentos, você tem que ter um engajamento aí enérgico de tempo, né, de energia, entre outras coisas, para você conseguir realizar essa demanda mesmo. E, claro, isso começa a aumentar o nível de estresse e ansiedade. Até porque não é apenas realizar uma atividade dentro de casa. Nós estamos entendendo que esse sujeito, ele está, na verdade, ali, limitado de várias outras atividades que ele vem realizando no seu dia a dia. Então, relacionamentos familiares, então, eu não posso ver mais a minha avó, o meu avô presencialmente, eu não posso ir no shopping, eu não posso caminhar na orla, então, todas as dificuldades que vão se somando, na verdade, esse ensino remoto. Eu vou pedir, então, para que o Augusto traga aí um pouquinho das contribuições aí desse momento dele, no momento do estágio, da revisão que ele fez, do material psicoeducativo, quase um TCC, hein, Augusto? Inclusive, falando um pouco sobre essa questão. Oi, Augusto? Fatores, a gente acaba tendo um problema quando a gente fala de educação
Augusto, o seu áudio é que está um pouco, o volume está baixo. Teria como aí aumentar ou se aproximar do microfone? Vê se melhorou, Anderson. Tá melhor? Agora sim. Certo. Ótimo. Eu estava falando que muitos fatores contribuem, além do Covid-19, o fato de a gente ter aula online, alguns outros fatores acabam também contribuindo, né, para um estresse. E a qualidade da internet é uma delas. Eu passei por essa experiência esse semestre, a professora Karina está aí. Foi muito complicado, né, porque às vezes eu queria estar na aula, eu queria fazer alguma apresentação e a internet não ajudava e isso acabava me deixando agoniado aqui, tentando resolver, né? E isso também acaba sendo um fator complicador, né? Além de outros fatores, como os alunos que têm filhos, que vão estar ali, né, dentro de casa, então se tem essas questões também envolvendo o estresse familiar, convívio familiar também pode influenciar. E aí eu vou trazer aqui, colocar para apresentar. Algumas pesquisas que a gente fez, que foram feitas, não foram feitas pela gente, mas a gente estudou. Então, estou achando aqui a opção de apresentar. Ah, certo, achei. Estão conseguindo ver? Ainda não. Certo. Quando eu abrir para vocês, por favor, Anderson, sinaliza. Pronto, está apresentando já, Augusto. Certo. Então, assim, eu me apresentar primeiro, eu não me apresentei, meu nome é Augusto, sou do curso de Psicologia, atualmente no 10º semestre. O trabalho foi feito com as colegas Maiane, Camila e Monique. Nós escolhemos o tema estresse e ansiedade em estudantes universitários durante o Covid-19 e fizemos algumas pesquisas. A gente não fez o mesmo trabalho que Delma, de criar uma pesquisa para poder verificar aí os efeitos, né, as opiniões, aquilo que as pessoas têm passado, mas a gente se baseou em algumas pesquisas que foram feitas no mundo, né, 2. O trabalho foi realizado com a metodologia de pesquisa, leitura, discussão de artigos, que foram produzidos neste momento de Covid-19, a produção do material psicoeducativo, né? A gente fez um material psicoeducativo, a realização de uma palestra sobre o tema e uma pesquisa avaliando a experiência das pessoas durante a palestra. Algumas pesquisas vão relatar
alguns sintomas, né, que a Covid-19 tem trazido para a saúde mental de algumas pessoas, como medo de contrair a doença, a sensação de segurança, alguns transtornos, né, relacionados a estresse e ansiedade, como o TEPT, transtorno de estresse agudo, transtorno de estresse agudo, ansiedade generalizada também, insônia, depressão, discriminação no sentido de que alguns profissionais que trabalham na área, a gente vê alguns relatos, né, tem uma pesquisa que foi feita, que é uma pesquisa bibliográfica, na verdade, mas o pesquisador ele relata isso, que alguns profissionais sofrem de discriminação, né, por trabalharem na área de saúde, estarem diretamente trabalhando ali com o Covid-19, eles às vezes podem ser discriminados em alguma possam estar indo para o trabalho, voltando, eles podem ser discriminados, né? As pessoas podem achar que eles podem transmitir para elas a Covid-19, e aí pode ocorrer algumas discriminações. Algumas pesquisas que foram realizadas. Eu trago duas aqui. Uma foi feita na China, né? Com o objetivo de avaliar o estresse e a ansiedade em estudantes universitários chineses. Foi uma pesquisa realizada de maneira online. A pesquisa também ela busca avaliar fatores como resiliência, suporte social e enfrentamento, como esses fatores estão correlacionados ao estresse e à ansiedade aguda. Não, ao estresse e ansiedade. E foi um público de 7.800 pessoas, em sua maioria mulheres, uma média de 20 anos de idade. Na pesquisa, chegou-se a algumas conclusões, né, que algumas experiências estressantes estavam positivamente, significativamente correlacionadas com o TEA, que é o transtorno do estresse agudo, e negativamente associadas a indicadores de proteção, como resiliência, suporte social e enfrentamento. Nessa pesquisa conseguiu-se, os dados, né, acabaram demonstrando que aqueles que apresentavam maior índice de estresse ou ansiedade, consequentemente apresentavam menor índice de fatores fatores de enfrentamento, como ansiedade, como suporte social, resiliência e estratégias de enfrentamento. Outro artigo falar sobre os efeitos psicológicos do surto e do bloqueio do Covid-19 entre estudantes e trabalhadores de uma universidade espanhola. Se avaliou 2.530 pessoas, né, na Universidade da Espanha. Os scores demonstraram que índices de moderado a extremamente graves de ansiedade, depressão e estresse, sendo que 21% relataram ansiedade, 34% relataram depressão e 28% relataram estresse. Um total de 50% dos entrevistados apresentou impacto moderado a grave do surto. Um dado importante dessa pesquisa foi que estudantes de artes, humanidades, ciências sociais, né, da área de humanas, apresentaram pontuações mais altas em relação a estudantes da área de engenharia e arquitetura. Então, é interessante notar, né, claro que a gente tem que pensar que é um contexto onde a pesquisa é feita em uma universidade, a gente teria que pensar aí, ela tem trazido alguns impactos sobre a saúde de algumas pessoas. Aqui é a nossa avaliação, né? A nossa palestra foi realizada e a gente fez uma pesquisa para poder avaliar a opinião das pessoas em relação
a palestra, né, e a gente teve esse resultado aí, onde as pessoas, em sua maioria, né, disseram que tiveram um nível de atenção muito bom, excelente, mas algumas pessoas aí apresentaram um nível de moderado a satisfatório. Eu vou só apresentar aqui um gráfico, achei interessante, da pesquisa espanhola. Vou colocar aqui no... Bom, aí é o gráfico dessa pesquisa espanhola que eu apresentei, e aí a gente consegue perceber que os alunos de artes, né, de humanidades, apresentam um nível maior de depressão, essa daqui é para depressão, ansiedade, da mesma forma, moderado, severo, eles acabam apresentando um nível maior, né, um índice maior de tanto de ansiedade quanto de depressão. E é isso, né? Sido um momento de aprendizado, né, para todo mundo. Eu acredito que todos nós estamos aprendendo a lidar, né, com essa situação, e é uma situação que acaba dando essa oportunidade, né, de experienciar o ensino remoto, o ensino à distância, que não é algo que a gente tenha tido tanta experiência, né, experiências anteriores, mas tem sido significativo essa experiência. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a professora Karina e ao professor Mino pela oportunidade de estar aqui falando. Obrigada, Augusto. Eu agradeço a você, agradeço aos seus colegas também, né, as meninas que puderam participar também desse momento, de trazer esse novo formato, com o impacto disso tudo, né? Quando a gente observa que isso se estende no mundo, que não é algo só da nossa realidade, mas eu estava lendo um artigo, por exemplo, na China, eles já vão começar a fazer essa reabertura das universidades. Saiu um artigo ontem sobre o Wuhan mesmo, porque eles já estão 7 dias sem ter novos casos, e com todo o controle, com todas as possibilidades, mas aquilo, né? Tateando ainda no escuro, né? De certa forma, a gente observa essa necessidade de entendimento desse novo normal, como a gente tem utilizado bastante essa expressão, é o novo normal, é o novo normal. Não sabemos ainda como isso se sucederá aqui no Brasil, na nossa universidade. É claro que quando a gente fala das universidades, tanto em particularizações diferentes, até porque as universidades públicas, elas não tiveram aula até agora, elas só tiveram algumas atividades, palestras, cursos online, mas não tiveram atividades remotas como, né, dentro das particulares houve. Mas observamos como há um impacto mesmo na saúde mental. O quanto é importante a gente compreender essa relação. Ele trouxe ali o DAS é uma escala que tem 3 subescalas de depressão, de ansiedade e de estresse. E é interessante porque ele traz ali, 34% daquela população universitária, elas estavam com sintomas depressivos. Então, isso é um alerta para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo nesse momento, quais são os possíveis fatores que podem estar correlacionados aí a esse desenvolvimento, desse adoecimento, o que nós precisamos ter atenção, como é que nós podemos utilizar e compreender esse momento agora, essas atividades remotas, de forma a isso não ter um impacto negativo na nossa saúde mesmo, até que a gente possa voltar aos poucos aí a essa, né, diferente normalidade, aí, esse novo normal, que nós não sabemos ainda como é que vai ser. Mas é importante, quando os meninos trazem todo esse impacto aí nos estudantes universitários, nós vemos como isso vai se refletir nos dois lados. E aí eu vou pedir ao professor Mino, eu disse a ele que eu ia dar 30 minutos para ele, que eu não ia pegar tempo da apresentação dele.
Mas eu vou pedir ao professor Mino para ele poder trazer aí um pouco da pesquisa, a gente trazer essa discussão mesmo. A gente tem uns 5 minutos, né? Até porque Beto precisa, né, apresentar aí ele precisa apresentar também a parte da clínica, que também é essencial, a gente compreender, mas também entender como é que tudo está ocorrendo também dentro desse contexto. Mas passo a palavra para o meu colega, professor Mino Rios. Primeiro, deixa eu só ver. Tá aparecendo o slide? Para mim ainda não. Para mim não. Né? Você pode botar esse slide para mim, por favor? Posso. Deixa eu só baixar aqui, porque eu baixei no celular. Vou garantir, eu mandei para você também. Enquanto isso, eu queria avisar para o pessoal que podem deixar suas perguntas aí no chat, que eu estou acompanhando aqui, e ao final os palestrantes eles vão estar respondendo, viu, gente? Podem colocar suas perguntas aí, que eu estou anotando tudo. Bom, enquanto está abrindo, eu já vou explicando algumas coisas. Esse material que eu estou trazendo para vocês, ele tem a ver com um pouco do que Delma e Augusto trouxeram, porque ele se refere um pouco à questão da vivência do isolamento social e do trabalho remoto no ambiente acadêmico. E aí foi uma pesquisa que eu pude desenvolver junto com um grupo da UNEB, aliás, antes de mais nada, até antes de qualquer coisa, é bom fazer até um adendo, como o Nepomuceno fez. Eu, atualmente, ao Wisconsin, a gente está precisando fazer alguns ajustes. Eu passei 15 anos da minha vida trabalhando com a Wisconsin, aí agora a gente está tentando restabelecer alguma parceria para fazer até um trabalho de intercâmbio que eu já fiz durante muito tempo com alunos de psicologia do Brasil e de fora do Brasil, basicamente Estados Unidos, mas Brasil e fora do Brasil, inclusive aluno da Unime já. Uma outra coisa bacana, Dama estava falando sobre a questão da família e tudo mais, e eu vejo o quanto, para mim, foi uma realidade muito especial a questão da família. Meus alunos puderam ver o quanto meu filho fez parte de diferentes momentos. De algum momento aparecia na aula, eu escutava papai, papai, papai. E é interessante ver como esse manejo pode se dar de diferentes formas. Inclusive, tendo nos meus alunos pessoas que conseguem entender esse processo. Claro que houve também um esforço das duas partes, um esforço da minha parte de manter ele também no espaço dele, de manter um espaço acolhedor que ele pudesse interagir, mas também dos meus alunos de eventualmente perguntar por ele, ele se sentir também acolhido e acarinhado, e de vez em quando ele chegava com uma novidade tipo, papai, eu quero falar com o computador de novo. E para ele o computador é uma coisa especial, que tem 1000 carinhas, e ele conversa com o computador. Para ele é uma coisa muito especial. Isso me lembra também uma coisa muito bacana. Eu vi uma charge nesse período de pandemia que aparecia uma professora e a criança corria atrás. E alguém falava, professora, seu filho invadiu a aula. E ela respondia, não. A aula que invadiu minha casa. De repente a gente encontra um cenário que a gente não está preparado. A gente não foi preparado para isso. De várias formas. Inclusive porque a gente é uma espécie gregária. A gente foi desenhado para ser uma espécie de contato gregária. Os experimentos clássicos em psicologia já dão conta, inclusive, da questão da mãe de pano e mãe de ferro, em que os filhotinhos de primatas eles já vão procurar, naturalmente, a mãe de pano. A mãe de ferro é só para comida. A gente procura algum protótipo, é como se a gente tivesse esquemas cognitivos pré-estabelecidos, e que a gente procura esse protótipo naturalmente. É como a gente tem também esquemas pré-estabelecidos para a linguagem. Na ausência de outros estímulos, a gente vai ter a tendência para isso. Então, a gente está vivenciando um momento para o qual nossa espécie não foi desenhada. A gente não foi feito para isso. E por isso mesmo, esses diferentes arranjos vão aparecendo. Mas essa pesquisa que foi feita, que a Icari está abrindo aí,
foi feita no Brasil inteiro com acadêmicos. São professores todos aí, são todos trabalhadores do contexto acadêmico, como o nome já está dizendo aí, e todos submetidos ao trabalho remoto. Até botei uma setinha bonitinha saindo do vermelho para o azul, para essa coisa meio simbólica, a gente tentar encontrar estratégias de manejo e sair da parte pesada para arranjos mais saudáveis dentro do que é possível. Eu vou pedir, Kari, passa para mim, por favor. Vou tentar ser bem breve. Beto falou, poxa, amigo, dá um apoio aí, porque eu queria falar, então eu vou tentar ser breve mesmo. Essa pesquisa foi feita com um N de 240 sujeitos até o momento, não é um N robusto, agora é bem diversificado do país inteiro. A gente tem a maior parte dos sujeitos do sexo feminino, uma idade média em torno de 45 anos, com desvio padrão de em torno de 10, então a gente tem mais ou menos 70% da nossa amostra entre 35 e 55 anos. Aí a gente procurou saber outros indicadores que eu não vou explorar aqui, como raça, para ver a vulnerabilidade étnico-racial, estado civil, porque eventualmente você ser casado, você solteiro, você ser viúvo, isso tem impactos no manejo que você pode fazer, se você tem pessoas apoiando ou não, o grau de escolaridade, renda, tipo de vínculo institucional, se você é concursado ou se você está sujeito à iniciativa privada, ou se você tem vínculos mistos, a região onde você vive, tempo de docência, e aí para a gente entrou como uma variável que quem tem mais tempo de docência conhece mais as trajetórias, as intenções, ou, por outro lado, pode ser também diferente, a pessoa com mais tempo de docência, se ela está mais tempo no setor público, ela está habituada a um modo de operar e a menos mudanças, talvez seja menos resiliente a pressões de outra natureza. O número de pessoas com quem convive foi um outro fator que a gente quis explorar. Você está numa casa com até X pessoas, pode ser um fator de progressão. Quando você tem muita gente num espaço pequeno, aí passa a ser um fator delicado, um fator ansiogênico, um potencial fonte de conflito. E aí a gente teve em torno de 3 pessoas convivendo com cada um dos respondentes, mas com desvio padrão de 4, então tem desde gente que mora sozinho até gente numa casa razoavelmente lotada. E a gente viu também a questão dos dependentes. Por quê? Quando a gente estava falando em renda, a gente não procurou renda diretamente, quanto você ganha, já que isso é muito relativo, de acordo com a região. Mas a gente se preocupou em ver o seguinte, como é que você tem essa renda em faixas e o quanto isso repercute no papel que você tem enquanto provedora de sua casa. Então, se eu tenho uma pessoa que é casada, tem mais dependentes, e é a única provedora, que trabalha num lugar que é menos seguro, menos estável, essa pessoa é potencialmente mais vulnerável ao estresse e à ansiedade, porque, além da pandemia, essa é uma pessoa que aprende desde cedo que ela não pode adoecer. Essa é uma pessoa que ela aprende que no dia que ela não caçar, ela não come também. E não só ela não come, mas ela tem uma rede social que gera dependência imediata para com ela. Então, para vocês verem, aqui a gente tem uma opção único provedor, principal provedor, ajuda, como provedor quer dizer, contribui de forma igual ou inferior a quem está na casa, e 3,4% de felizardos que não tem um pico para dar água e tem esse dinheiro para gastar como quiser. A gente tem também aqui quantos, na hora que responderam, era pública ou privada, e segue adiante. Nossa pesquisa a gente fez, pode seguir, Karen? A gente fez considerando um instrumento da OMS que avalia a qualidade de vida no trabalho baseada em 5 dimensões fundamentais, biológica e fisiológica, psicológica e comportamental, social, relacional, econômica e política, e ambiental e organizacional. Segue mais uma. Essas dimensões, elas se interpenetram, mas são compostas cada uma por subdimensões e têm uma identidade própria. Então, biológica e fisiológica, a gente está falando de disposição física e mental, capacidade de trabalho, serviços de saúde e assistência social oferecidos pela organização, tempo disponível para repousar, para descansar. Na esfera psicológica e comportamental, a gente fala sobre autoestima, quanto a tarefa ela é imbuída de significado, valorizada na organização, o quanto eu tenho feedback. Feedback é assim, a gente que é da organizacional entende que feedback não é carão.
é você receber elogios pelo que você faz direito, reconhecimento pelo que você faz direito e apontamento sobre coisas que não estão sendo feitas adequadamente, mas com recomendações de aprimoramento. A gente sempre fala na área industrial que a maior parte das pessoas não sabe dar feedback. A pessoa confunde dar feedback com faniquito quando você está de mau humor com a vida. O feedback ele acontece em período certo, ele acontece com técnica certa, ele acontece de forma certa. E a gente tem aqui feedback como um fator que entra, desenvolvimento pessoal e profissional, é um outro fator que pesa muito, o quanto você tem estímulo ao crescimento, universidade corporativa, treinamentos, possibilidade de ascensão, então é um outro fator que pesa, segue. A dimensão sociológica e relacional envolve a possibilidade de eu me expressar sem medo de punições, constrangimentos. Eu sou livre para me expressar, claro que dentro do razoável. Relações interpessoais, quer dizer, eu tenho uma rede social significativa com meus colegas. Não é só um lugar que eu trabalho, é um lugar que eu tenho parceiros, é um lugar que eu tenho uma rede de apoio. Autonomia, quer dizer, eu consigo desempenhar com uma certa liberdade o que eu tenho que fazer, tempo de lazer. E na esfera econômica e política a gente tem. Eu tenho recursos financeiros, a gente fala sempre em organizacional. Não é você ser rico. A gente nunca deve confundir isso. Mas a gente fala que você não deve passar por privações nem desespero, de ficar olhando, não sei se eu terei condições de manter qualidade de vida amanhã. Quando a gente fala em recursos financeiros, a gente fala de remuneração justa e adequada, de eu ter condições de sobrevivência digna. Benefícios extra, aí a gente tem vários possíveis. Até no Anime tem umas coisas bem legais, aquele da academia que eu esqueci o nome, depois eu lembro. Mas você vê que assim, os benefícios extra, quer dizer, elementos adicionais que podem compor, jornada de trabalho adequada, quer dizer, você não está sobrecarregado, e segurança de emprego. E aí é outra coisa que a gente deve demarcar bem nessa esfera. Segurança de emprego não é você ter risco de tomar tiro ou não ter risco de tomar tiro, mas é você saber que você está trabalhando e que amanhã você não está sendo desligado por qualquer coisa. Você sabe que você tem segurança de emprego, não é segurança no emprego, que é em outra esfera. Entra também em qualidade de vida, mas é em outra dimensão. Próximo. Aí a parte ambiental e organizacional, a gente está falando de condições de trabalho. Aí sim a gente fala de segurança física, salubridade, aí são duas dimensões mais próximas. Oportunidade de crescimento, quer dizer, o quanto eu tenho chance de crescer, de ascender, não está fazendo só a mesma coisa. Variedade de tarefa, o quanto eu tenho possibilidade de criatividade, de oxigenação, e o quanto eu me identifico com o que eu faço. E no ambiente acadêmico, isso é muito importante, a gente vê. A professora Karina é uma expert em teoria cognitivo-comportamental. Não por acaso, ela tem essa cadeira, mas por quê? Porque tem não só uma aderência à coisa, mas isso faz bem a ela. O professor Roberto é uma abordagem humanista e tem uma trajetória construída em cima disso. Então, nada mais consistente do que eu ter, não só ele, pela expertise que ele já tem aglutinada aí, mas porque isso faz bem ao trabalhador. A gente trabalha naquilo que a gente vê, a gente sente identidade e afinidade. E a gente tem um item geral, que é a autoavaliação de qualidade de vida. E aí foi o nosso item de corte. Segue. Eu não vou entrar em muitos detalhes adicionais, porque se fosse explorar todos os cruzamentos possíveis, aí Beto acabava com a minha qualidade de vida, está me prolongando demais aqui. Mas eu também me preocupei em ter uma outra questão, que é uma avaliação de estresse. Quando a gente fala de estresse, a gente tem vários modelos. Eu posso falar de estresse ocupacional baseado nos efeitos do estresse. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho tremores, a gente fala de efeitos fisiológicos, psicológicos, comportamentais. O modelo que a gente usou aqui é o modelo que a gente fala de demandas e manejo. E aí a gente teve uma escala de demandas ocupacionais e uma de manejo ou de amparo para o trabalhador. Aí aqui tem os indicadores técnicos, sua relação item total variou de 35 a 0,80, quer dizer que ficou legal. E aqui para amparo de 0,67 a 0,87 também ficou bacana. Com relação ao alfa de Cronbach também é só detalhe técnico, mas a partir de 0,80 a gente diz que teve uma boa consistência a ferramenta, e de 0,90 a gente atinge a zona de excelência, não ficou legal, mas
Obrigação minha, tem que ter vergonha na cara se eu não estiver assim, até porque eu estou em medidas, então. E a gente avaliou a carga de estresse por uma equação simples, que é o quanto eu percebo que eu tenho suporte, subtraído do quanto de carga de demanda eu percebo. Segue, Karen. Essa percepção de estresse, com base em demandas, a gente encontrou 3 tipos de demanda recebidas por esses trabalhadores. E aí, eu acho que já vale a pena a gente explorar um ponto bacana. A gente fez uma avaliação de médias e as médias foram significativamente diferentes, que para esses trabalhadores, a demanda que mais exigiu deles, a demanda mais pesada, foram das pressões articuladas entre trabalho e família. Altas demandas do trabalho e altas demandas da família ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui itens que têm a ver com eu não consigo coordenar minha família, não consigo coordenar o que tenho que fazer, apareceram muitas demandas, apareceram coisas novas, e itens que falavam exatamente dessa articulação, que diziam, olha, sou exigido demais no meu trabalho e na minha família. É curioso que essa dimensão apareça tão forte, porque tradicionalmente ela não seria uma dimensão tão forte para professores em geral. De aparecer para professoras casadas com filho, por conta da pressão que a gente joga de uma segunda, terceira, quarta jornada para a mulher. Tradicionalmente, aí Robbins traz isso muito bem, a mulher é muito exigida. Mas a gente começou a encontrar essa dimensão elevada para professores de ambos os sexos, e a gente encontrava esse fator mais elevado para profissionais de áreas que eram mais exigidas, como em vendas, funções em que eu tinha demanda ocupacional mais intensificada. O segundo fator de destaque foi o técnico financeiro. A gente fala sobre problemas com a internet falhou, caiu a banda, minha máquina quebrou, virou um fator também de alta carga de estresse, apesar de mais baixa do que o trabalho em família. E, em terceiro lugar, o que ficou mais baixo é a interação com os alunos. E você vê que, apesar de a gente escutar, aluno isso, professor aquilo, mas essa foi a dimensão que justamente se mostrou a menos complicada. Ao que parece, o que a gente fala, num dado momento, a gente terminou encontrando manejos, arranjos mais solidários, e talvez esse seja o indicador simpático dessa pesquisa, que a gente conseguiu encontrar no país de um modo geral. Vale a pena dizer que aqui é um retrato do país como um todo, público e privado, mas a gente encontrou manejos mais solidários dos contextos de integração no trabalho. Segue mais um. Com relação a suporte, a gente viu 2 dimensões também. Desculpa. 2 dimensões. Também não, porque foram 3. A gente viu o suporte técnico e o suporte social. O suporte técnico, a gente está falando de capacitação, curso, ferramenta virtual e por aí vai. Suporte social, a gente está falando de suporte no sentido de manejar conflitos, apoio emocional, apoio a pressões, flexibilizações. E a gente percebeu o seguinte, a percepção desses profissionais é de menos suporte social do que suporte técnico. O suporte técnico, ele se destaca em relação ao social, e aí, por um lado, isso é interessante, a gente vai ver daqui a pouco mais, que a gente já está se encaminhando para o fechamento, é que o impacto desse suporte técnico, num primeiro momento, numa primeira onda, ele se mostra mais saudável do que o suporte social. O suporte social, ele, na avaliação do impacto para a qualidade de vida, os trabalhadores é como se eles dissessem, em outras palavras, é o que o resultado da equação que vai aparecer aqui mostra, é como se eles dissessem, olha, nesse momento eu até aguento a porrada, mas eu preciso de ferramenta, eu preciso conseguir ter alguma coisa para me adaptar, para eu sobreviver. E é isso que o suporte técnico representa. O suporte social é numa segunda onda que a gente começa a perceber. E aí vocês possivelmente identificaram, alguns colegas, algumas colegas, no começo da pandemia tiveram um baque, mas deram conta. Mas progressivamente depois começam a piorar. Mas porque quando a gente começa a perceber as demandas do impacto social, que no momento de adaptação inicial ao estresse, a gente fala alerta, resistência, exaustão, no momento de alerta, o suporte técnico ele dá conta. Mas quando a gente começa a caminhar para os outros, eu começo a caminhar também para um processo de resistência e progressivamente exaustão, exatamente porque eu preciso de um segundo componente para fazer um manejo secundário. Próximo. Não, volta mais um. E aí, como eu tinha feito aquela equação,
a gente fazia uma avaliação para ver que é apoio menos estresse. E aí, quando a gente tem uma média de menos 0,47, o que a resposta da pesquisa diz é que a percepção desses atores é que eles estão se sentindo mais demandados do que tendo suporte. Uma diferença que, na média, não é tão grande assim. É menos 0,47. Mas, com o desvio padrão que a gente tem aqui, a gente vê que tem uma oscilação muito grande, desde pessoas que conseguem se perceber manejando até pessoas que estão se percebendo péssimas. A gente tem uma variação desde menos 4, pessoas que estão se sentindo com quase nenhum apoio e muita demanda, até 3,45, pessoas que conseguem se perceber manejando bem. E para a gente conseguir ter uma leitura mais simpática, eu botei uma leitura por percentis, que mostra que para a gente, metade da população fácil, está se sentindo numa zona negativa, ou seja, com mais pressão do que dá conta. A bem da verdade, só 25% da população que tem uma percepção de manejo positiva, ou seja, se consegue equilibrar, se consegue perceber equilibrando ou dando conta disso. Em torno de 70%, 75% fica abaixo, 25%, 30% chega a equilibrar ou ficar acima. Mais um. E aí, para a gente poder fechar, eu não podia deixar de fazer um modelo de equação com regressão. O que é que isso é? A gente está falando sobre o que é que explica a qualidade de vida no trabalho. E tem diferentes modelos de regressão, não vou explorar todos, prometo, mas o que é que isso está trazendo aqui, como traduzindo em linhas gerais? É que quando eu percebo o suporte institucional e o estresse, esses dois, associados à demanda de pessoas na minha casa, isso explica quase 40% da minha percepção de qualidade de vida. Então, se eu consigo oferecer para esse trabalhador suporte institucional, consigo entender que estresse é esse, consigo entender que contexto doméstico é esse, eu consigo prever, inclusive, a carga de qualidade de vida, a vivência de qualidade de vida que essas pessoas vão ter. E se eu tiver que falar mais especificamente, eu não inseri no slide para não exigir mais de vocês do que eu exigi até esse momento, eu consigo dizer para vocês que dos subtipos de estresse e dos subtipos de suporte, é o que eu tinha dito, o suporte institucional, o suporte aparece em primeiro lugar, mas o suporte técnico, ele consegue ter mais poder ainda no primeiro momento, aparecendo num segundo momento, suporte social. E das dimensões de demanda, a dimensão de demanda que mais pesa não é a relação com os alunos, apesar de serem com quem mais a gente faz interface. Também não é a dimensão técnica, apesar das incertezas, mas é a sobrecarga nas interações e demandas do trabalho e da família articulada. Bom, é isso, gente. Em linhas gerais, é isso. Peço desculpa, Beto, me estendi um pouquinho mais do que eu previa, mas, bom, é isso. Ótimo, eu gostaria de agradecer aos participantes, né? Karina, Augusto, Delma, Amino, pelas contribuições, né? Eu acho que vocês explanaram a temática aí de maneira macro, né? Tanto no contexto educacional aí, quanto no contexto de trabalho. Vamos ver aqui o chat para ver se tem algumas perguntas, algumas considerações que o pessoal deixou. Mila Reis, né? Ela coloca uma consideração, na verdade, né? Ela diz que esse ensino remoto é um novo meio para ficar... Esse ensino remoto é um novo que veio para ficar, para quem tem condições enquanto a pandemia e após quem assim desejar, né? O que o menino estava falando, né? Parte da população aí estão conseguindo lidar aí com essas questões de maneira mais fluida, talvez aí seja uma oportunidade de repensar aí as modalidades de ensino, de trabalho. Olha, Anderson, eu vou ser bem sucinto aí. Sim. Eu vou dizer que, olha, vai vir um novo normal e tal, mas a gente tem que dominar. Na verdade, a pandemia, ela acelerou mudanças que já viriam naturalmente. Sim. Só acelerou e intensificou o processo. Quem acha que isso não ia acontecer está sendo mais ingênuo do que a vida permite hoje em dia. A gente tem que desenvolver essas competências, a gente tem que se articular,
Beto é um expert, é fera nessas coisas, e não é só porque ele acha bacaninha, não, é porque ele é esperto, ele é sagaz, ele está entendendo isso. E note, a gente está falando de um psicólogo humanista. Isso não está negando em nenhuma dimensão o humanismo. Está mostrando é que a gente tem que entender essa nova perspectiva ou entrar numa caverna. Então, a gente tem um mundo novo e a gente não pode desconsiderar. A psicologia vai ter que saber lidar com esse novo momento. Sim, verdade, Mino. Leandro fala aqui, né? Qual a maior dificuldade que o psicólogo clínico enfrenta na clínica online? Essa é uma temática aí que logo à frente nós vamos estrinchar, né, com o professor Roberto, onde ele vai falar sobre a clínica psicológica durante a pandemia. Então já fica uma pergunta para o professor aí, né? Ele fala também, né, uma pergunta para Augusto. Como foi lidar com o curso de psicologia remotamente? Augusto aí? Oi, estou sim. Vou falar da minha experiência, né? Assim, eu não sou tão favorável, eu prefiro presencial porque estar ali na sala de aula, com o professor, em contato com o professor, para mim é muito melhor. Eu tenho muita dificuldade com o ensino à distância, é uma dificuldade muito grande minha. Talvez não seja das outras pessoas, mas eu não sou muito disciplinado. Então, eu me esforço, né, para ter uma disciplina, mas ao longo do tempo eu vou perdendo essa disciplina, né? Acabo acumulando as coisas e tudo mais. Então, o que acontece? Eu tenho muita dificuldade com o ensino remoto, tenho tido muita dificuldade, fora outros fatores que estressam, né? Como eu falei, a questão da internet, a velocidade da internet, às vezes caindo constantemente, o volume de atividades, eu, assim, não sei se para todos, mas para mim parece um volume de atividades muito maior do que se fosse presencialmente, e, assim, tem sido uma experiência de aprendizado, eu tenho aprendido muito nesse tempo, que o ensino tem sido remoto, e eu tenho aproveitado para aprender, mas preferia que fosse presencial. Ótimo, Augusto. Uma pergunta de Shirley Barreto, a professora Karina. Ela pediu para a professora falar sobre a economia e quanto isso afeta a vida do indivíduo. Oi, Shirley, obrigada pela pergunta. Eu vou trazer um pouco da pesquisa que Mino trouxe, né? Assim, essa insegurança, na verdade, que a gente vem vivenciando nesse novo momento. Nós estamos observando aí um aumento da taxa de desemprego, e isso realmente acaba impactando, porque tanto para o estudante como para o professor. Primeiro, porque o professor ele corre o risco, sim, dessa perda do trabalho, como também do estudante de não conseguir, né, ter alguma perda financeira, não ter ali, mesmo que tenha um suporte econômico do governo, alguma coisa assim, algum auxílio, mas não é suficiente para ele manter, por exemplo, o custo de uma faculdade, ele ter que priorizar, porque eu falo muito que esse momento é um momento mais de sobrevivência. Nós pensamos muito mais no nível de sobrevivência, em que a gente vai pensar questões que estão relacionadas a como a gente se manter bem, saudável e vivos, né? E isso faz com que, de certa forma, a gente tenha uma dificuldade mesmo nessa questão econômica mesmo. Isso pode desestruturar, como a gente observou aí na pesquisa de Mino. Essa questão financeira e econômica, ela acaba impactando mesmo, e isso vai trazendo um certo estresse. Então, se eu acredito que eu posso perder o emprego, que eu posso não ter condições de pagar a minha faculdade, ou que isso pode impactar, sim, no meu desempenho, né? Pode fazer, não tenho condições de pagar uma boa internet, porque uma coisa é você pagar um curso presencial, outra coisa é você pagar um curso EAD. Então, eu não tenho condições de pagar agora uma boa internet. Então, isso tudo vai remontando e vai impactando, sim, aí na qualidade mesmo dessas atividades, tanto para o docente como para o discente. Hoje eu faço parte também de uma pesquisa que a gente avalia também o impacto, né, aí dessa pandemia na saúde mental, né, tanto do docente como do discente também, e a relação tanto com o comportamento alimentar.
E nós observamos que sim, é importante a gente entender mais ou menos como é que se configura. Teve uma coisa interessante da pesquisa de Mina, que ele já trouxe, por exemplo, nem todo mundo tem acesso, por exemplo, a um notebook. Você pode ter 3 pessoas na família, então essa quantidade de pessoas vai impactar também nessa qualidade desse ensino e desse estudo. 3 pessoas, 4 pessoas utilizando o mesmo Wi-Fi, então tudo isso vai trazer um impacto aí nesse desempenho mesmo, e claro, né, consequentemente aí na saúde mental. Então, uma coisa que a gente precisa ter maior atenção mesmo. Perfeito, professora. Então, gostaria de agradecer a vocês aqui pelas contribuições, né, de maneira magistral, é sempre bom poder escutá-los. Gostaria de abrir espaço aqui, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Que agora vamos Anderson, iniciar. eu queria só acrescentar, porque assim, deu a impressão de que não tinha pontos positivos na educação remota, mas é porque como o tempo era curtinho, eu me ative mais à questão dos problemas. Mas as pessoas também citaram na pesquisa pontos positivos, que justamente se livrar do estresse, do engarrafamento, do deslocamento, é um ponto positivo. Houveram outros, mas esse foi o mais significativo. É só para acrescentar isso aí, porque eu achei que ficou faltando. Obrigada. Não, poder ficar mais tempo com o filho. Beto, me perdoe, Beto. Inclusive, mas, meu sobrinho participou de muitas aulas também. Eu vou falar uma coisa. Mino falou isso de ficar um pouco de tempo mais com o filho, e eu lembrei de um estudo, né, da Karen Joy na Filipinas, e os professores trouxeram isso como um ponto positivo também, essa questão, como eles são muito família, então essa possibilidade, então perceba como é uma questão cultural, então essa possibilidade aí de eu estar mais próximo, como o Mino falou, poxa, meu filho tem 1 ano e meio, 2 anos, então eu observo o crescimento, né, eu vejo ali coisas que se eu tivesse fora de casa, eu não iria observar, então isso acaba sendo um fator de proteção também, né, então a gente começa a observar que sim, que há esse impacto também, nesse sentido. Então, e claro, os negligentes, então, claro, vai depender muito desse contexto mesmo. Ótimo. Então agora, né, gostaria de passar a falar para vocês para fazerem uma breve despedida. Quem tiver interesse de continuar aqui, será muito bem-vindo. Teremos, né, a fala do professor Roberto, né, e a fala é com vocês. Fazer uma breve despedida. Começa, tá todo mundo assim... Tão tímidos. Tão tímidos. Eu agradeço, né, ao professor Ezevaldo, mais uma vez, agradeço aí você também, Anderson, pela companhia aqui conosco, agradeço ao professor Minos aí para poder participar e compartilhar desse momento, e aos meninos, né, a Delma e Augusto aí pela performance, pela apresentação maravilhosa, pela condução aí no estágio, e seus colegas. Então, muito bom. Acho que a gente tem que discutir mesmo, nós precisamos falar um pouco sobre tudo isso que vem impactando em nós nesse momento, principalmente porque nós vamos vivenciar isso ainda por um tempo. Então, é relevante que a gente possa ter essa escuta qualificada. Então, nós como psicólogos temos essa discussão nesse sentido mesmo, de quais são as formas aí que a gente pode utilizar para poder trazer uma melhora, na verdade, no impacto negativo, né? Aliviar, na verdade, esse impacto negativo nesse processo aí do ensino remoto. Mas estamos juntos, né? Esse semestre, estamos aí juntos nesse ensino remoto, esperando aí que com brevidade possamos retornar esse abraço presencial, né? Hoje a gente é o que eu mais desejo. Mas um grande abraço para todos, virtual, esperando o abraço presencial. Eu também queria agradecer ao professor Ezevaldo, a Anderson, a Thelma também é uma querida, que também está sempre comigo de várias formas, mas agradecer especialmente aos meus colegas Roberto e Karina, que é mais uma vez parceira em uma apresentação dessa natureza. Foi muito bom contar contigo na apresentação sobre a polícia, é muito bom contar contigo aqui, e Karina está sendo parceira na produção de um artigo sobre regulação emocional e música, que também é um tema muito legal para a gente estar pensando nesse momento. Então,
Fico muito feliz, só tenho a agradecer em mais esse momento de parceria mesmo. Muito bom. Augusto e Delma, gostariam de falar alguma coisa? Eu quero apenas agradecer ao coordenador Ezevaldo pela oportunidade, a professora Karina pela parceria aí nesse estágio básico 4, foi muito gratificante. Ter a aula com a senhora, ter supervisão com a senhora, e agradecer também ao professor, que sempre me acolheu e sempre me orientou aí, está sempre me orientando, né? Eu agradeço a todos e é isso. Eu também só queria agradecer mesmo, porque assim foi um momento único. Durante todo o estágio, a gente foi realmente bem acolhido por Karina. Ela estava ali presente, nos ensinou a fazer pesquisa, que é algo muito importante, né? É algo que eu sempre tenho incentivo também de Mino, que é um professor que está ali sempre junto mesmo, né, Mino? E Ed também, que está sempre dando apoio. Roberto tem andado mais distante, mas foi meu professor também ali, contribuiu muito. Então, obrigada a todos. Estamos aí, né, para aprender cada vez mais juntos. Obrigada. Ótimo. Então, gostaria de agradecer a todos mais uma vez, né? Um beijo, um abraço virtual e que breve possamos nos encontrar pessoalmente. Tchau, tchau, pessoal. E agora eu convido o psicólogo Roberto Nobre, que ele é psicólogo clínico na abordagem humanista, especialista em metodologia do ensino superior. Ele que é experiente em psicologia da educação, psicologia educacional, escolar e gestão escolar, e professor do curso de psicologia da Unime Lauro de Freitas. Seja bem-vindo, Roberto. Ele que vai ministrar a palestra com o tema A Clínica Psicológica durante a Pandemia. É com você, Beleza. Roberto. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Assim, é um ótimo momento para a gente começar a falar sobre isso, né? Para mim é gratificante estar aqui. Vou logo agradecer, antes de mais nada, ao professor Evaldo, ao pessoal do curso de Psicologia, Mino, Kari, que estiveram aí com a gente, estão aí juntos. O Mino sempre incentivando todo mundo. O Mino não é uma pessoa que incentiva só aluno, não, incentiva a gente também a buscar, a se superar também. E para a gente não enrolar mais, na verdade, assim, eu não preparei nenhum slide, porque a ideia do que eu preparei, na verdade, para a gente hoje é um bate-papo mais informal de como é que tem sido a experiência desse processo. Por que eu estou falando sobre isso? Eu lembro que já em 2018, quando o Conselho começou a discutir mais fortemente e fez a primeira resolução a respeito do atendimento online, muita gente assim, torceu o nariz, muita gente titubeou e achou que era uma coisa que, poxa, não faz sentido, é desumano, não tem a mesma característica da clínica, não tem a mesma energia, não tem o mesmo processo. Algumas coisas dessas são verdade, é óbvio, mas é impressionante como a gente, na verdade, cria esse subterfúgio, sempre criou esse subterfúgio com a evolução das coisas, com medo desse novo. Só que aí vem a vida e traz para a gente uma possibilidade diferente de dizer assim, ou é desse jeito, ou não é de jeito nenhum. E aí, assim, infelizmente, agora a gente está tendo que, desculpem o termo que eu vou utilizar, mas a forceps, aprender esse novo processo, que já vem sendo discutido, e muito bem discutido no Conselho Federal há muito tempo. Né? Assim, em 2018 sai a resolução, mas antes disso já se pensou muito a respeito dessas práticas, porque já era uma prática que já existia. Muitos psicólogos, quando seus clientes viajam, iam para alguma viagem fora do país, passava alguns meses fazendo intercâmbio, ou ia morar fora mesmo, que queriam continuar o vínculo, passaram a atender os seus clientes de forma remota, através de Skype, através
de várias ferramentas que se tinham online. Nesse meio tempo, né, um pouco da minha trajetória, como me colocou, se eu não fosse psicólogo, possivelmente eu seria um nerd de computação, com certeza absoluta, porque não é somente o aparelho tecnológico, mas é a questão do ser fascinado com esse ambiente e de entendê-lo como uma interface humana de comunicação. E aí, longe de se pensar que as tecnologias elas afastam as pessoas, eu acho que elas serviram justamente para nos aproximar cada vez mais. Quem está assistindo, por exemplo, agora no YouTube, e é uma coisa que quem já conhece um pouquinho esse ambiente já sabe, né, tem um certo delay do que a gente fala aqui e do que o pessoal recebe. Isso é natural. Vocês já deveriam ter percebido isso há muito tempo, quando nos telejornais da vida o pessoal faz uma pergunta e a pessoa do outro lado tem alguns segundos para responder. Porque a demora mesmo a transmissão do dado. E assim, imaginem que o delay inicial de quando as tecnologias de comunicação começaram a surgir era de cerca de 5 segundos. Hoje em dia, o delay deve estar em torno de 2,5, 1 segundo, dependendo da velocidade de conexão de vocês. O que eu estou querendo falar com isso? É que, na verdade, quando é comunicação pessoa a pessoa, essa comunicação ela ainda existe. Sem querer teorizar dentro da psicologia humanista aqui, que não é esse o ponto, o pensar sobre a utilização dessas novas tecnologias para a clínica psicológica é um pensar que também é aglutinante, é empático e ele é também acolhedor. Abrir um parêntese, né, sobre esse processo. Eu tenho um cliente que ele não gosta de abrir a câmera. A gente começa a conversa, 100% das vezes, nos últimos 3 meses da terapia, ele não abre a câmera no início da terapia. É um processo que faz sentido dentro do processo dele. Não por isso diminuir o meu processo de contato, por não estar vendo ele. Muito pelo contrário, isso tem sido motivo de um processo de desenvolvimento das questões que ele traz. O que eu quero colocar para vocês é que, na verdade, a gente precisa ter uma outra leitura de mundo. Da onde surge isso, de como vem, é uma outra coisa. Então, essas primeiras demandas, aí já começando a responder a pergunta do colega, esqueci o nome dele, mais para frente. Leandro. Leandro. Alguém precisa permitir a Karina, que a Karina teve que sair da reunião. A Karina está querendo entrar na reunião de volta, precisa permitir ela entrar. Leandro perguntou assim, quais são as maiores dificuldades? As maiores dificuldades iniciais são essa. A primeira dificuldade é a aceitação do ambiente. Entender que o ser psicólogo ele é diferente, mas ele não é menos psicólogo. É um ambiente diferente, é uma forma diferente, é uma prática diferente, é uma clínica diferenciada. Eu não sei quem já ouviu falar, por exemplo, de clínica de rua. Clínica de rua é uma proposta que você atende a pessoa no meio da rua. Geralmente é feita com pessoas carentes, moradores de rua. E aí da primeira vez que eu ouvi esse relato, eu pensei, poxa, e faz como o sigilo? Não tem sigilo. A pessoa está na rua. E ela precisa ser atendida, ela precisa ser ouvida. Então, o primeiro impacto é esse. O primeiro impacto é assim, e agora, como é que eu vou fazer? Então, lá em 2018 eu comecei a pesquisar, mas assim, eu nunca tive demanda, confesso a vocês, que nunca houve uma demanda direta de atendimento dos meus clientes para esse processo. Então, o que acabou acontecendo é que assim, que eu deixei o cadastro para depois. Por que o cadastro? Por que existe um cadastro? Porque, como todo processo de regulação, e a Nino pode ajudar a gente muito, muito mais amplamente com isso, a gente precisa tomar cuidado quem é que está atendendo, como está atendendo e que meios a pessoa está utilizando. Por quê? Antes de todo esse processo, existe um código de ética que talvez não preveja
sei se o termo está certo, preveja. Que talvez ele não tenha previsto um atendimento online nos seus primórdios, mas ele tem se renovado. Mas, de uma forma geral, ele tem colocações ali que são importantes, como, por exemplo, a primeira coisa que eu faço e falo para o meu cliente a gente começa a conversa, começa o processo, geralmente o cliente dá alguma introdução do porquê que ele está querendo fazer terapia, e a primeira coisa que eu falo para ele eu preciso que você saiba o seguinte: nossa reunião não está sendo gravada, a não ser que você permita ou queira. Se for preciso, eu vou te avisar dessa necessidade. O ambiente em que eu estou, inclusive a utilização do fone de ouvido tem uma questão da ética com isso. O ambiente que eu estou, ele não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa próxima a mim e ninguém vai ouvir a nossa conversa. Isso precisa ser garantido ao cliente. A gente já viu alguns vídeos de humor aí, né, do Porta dos Fundos, o pessoal sendo atendido, aí a mãe fala com a filha e tudo. A gente tem visto situações de humor com esse processo de pandemia, mas dentro do processo ético, eu, enquanto profissional, a minha primeira intenção nesse processo é prestar ao indivíduo, ao outro, aquele que está sendo ouvido, total segurança nesse ambiente virtual, que não é nem na minha casa, nem na casa dele, é no ambiente virtual. Então, eu preciso ter uma conexão segura, eu preciso tomar muito cuidado com essa conexão. Eu não posso promover um ambiente silencioso e seguro, sigiloso para o meu cliente, eu não devo atendê-lo naquele dia. E o contrário também é verdadeiro. O cliente também precisa estar num ambiente que ele se sinta bem seguro. Professor, pode ter outras pessoas, mas se for informado que não. Eu atendo hoje crianças, adolescentes e 2 adultos, né? Umas crianças, adolescentes e 2 adultos. Com as crianças, a terapia é individual, não é com os pais dentro do ambiente que ela está, geralmente é o quarto, né, da criança, não é com os pais, né? O dia de falar com os pais, eu separo a sessão dos pais, né? A todos os outros protocolos normais e naturais de ter a sessão com os pais, o processo de desenvolvimento do porquê fazer terapia com o filho, essa coisa, tudo isso existe, tudo isso continua mais ou menos do mesmo jeito. Mas o ético ele precisa ser garantido. E para isso, o Conselho Federal, no site, ele tem uma plataforma muito tranquila, que explica todos os passos. Se você não entendeu as perguntas, existem vídeos explicando que você pode ir e voltar várias vezes. Existe um telefone e e-mail para atendimento no nosso estado, cada uma das unidades como é que chama? Da federação em que tem o CRP, existem pessoas, conselheiros que estão ali para nos auxiliar de que ferramentas utilizar, quais são os melhores aplicativos, como fazer, como não fazer, que sites utiliza, que sites não utiliza. Dá um exemplo básico, assim, por exemplo. Eu geralmente utilizo o Skype. O Skype é uma ferramenta de comunicação antiquíssima, que você não precisa pagar, né? Você pode ter uma conta paga e tudo para poder fazer ligação para outros telefones, mas isso é um outro caso. Seguríssimo porque é uma ligação ponto a ponto. É diferente, por exemplo, dessa plataforma que a gente está hoje, que eu me conecto com o outro indivíduo, me conecto com a máquina do outro indivíduo, que pode ser um celular, que pode ser um computador, né? Ela permite vídeo, permite voz e permite o sigilo. Porque se eu precisar gravar a reunião do Skype, o outro também sabe que eu estou gravando. Não existe uma forma de gravar, pelo menos diretamente no programa, que não seja, que o indivíduo não saiba que não está sendo gravado. Como, por exemplo, acontece nas nossas reuniões do Teams, né?
Teams, todo mundo aparece a bola lá vermelhinha que você, quando entra na sala, você é avisado que você está gravando aquela reunião. Por quê? Porque isso precisa ser garantido ao nosso cliente. Ele tem o direito de não querer que grave a sessão. Esses são alguns dos exemplos. O Meeting, por exemplo, que é essa plataforma que a gente está usando hoje para transmitir para vocês pelo YouTube, quem já fez reunião pelo Meeting sabe, para você entrar no Meeting, você precisa aceitar o ingresso da nova pessoa, a não ser que você, por exemplo, faça um convite direto por e-mail, precisa aceitar. Então, o Meeting também tem uma certa segurança para que as pessoas entrem naquela sala especificamente. Então, são exemplos de duas ferramentas. Existem diversas outras ferramentas que o pessoal utiliza. Eu não aconselho ferramentas que não são estabelecidas ainda, né, que a gente ainda não conheça exatamente a funcionalidade. Por exemplo, tem gente que faz o suporte, faz o atendimento por WhatsApp. O conselho permite que seja feito, mesmo inclusive em alguns momentos com mensagem de texto. Mas, Alberto, terapia com mensagem de texto? Sim, terapia com mensagem de texto. Eu acho que esse talvez não seja o momento da gente discutir essas pormenoridades, mas, assim, as possibilidades existem. Ah, mas alguém pode ver a conversa que está lá no WhatsApp. Aí, eu, enquanto psicólogo, preciso garantir ao meu cliente que o que está sendo digitado e escrito será apagado posteriormente, utilizado somente o texto para fins de relatórios, e que ele apaga se ele quiser, porque o celular é dele. O cliente ele tem total controle sobre o processo da terapia, porque se ele fala para as pessoas o que ele falou na terapia, assim, ele não está incorrendo em falta de sigilo nem em processo ético. Quem tem que tomar cuidado com essa ética do que está acontecendo sou eu, psicólogo. Então, entendam que esses são os primeiros pormenores. A resolução, ela pede que você tenha um tempo mínimo de formado. Só que, o que aconteceu com a pandemia? Com o processo de pandemia surgindo, o isolamento social assim batendo na nossa porta de supetão, o CFP ele não demorou muito, ele logo lançou uma normativa autorizando que as pessoas atendessem online, mesmo sem ainda terem recebido o aceite ou não do cadastro, mas se elas tinham que fazer obrigatoriamente o cadastro, até porque você precisa estar registrado no conselho de que você foi autorizado para isso ou não, para que o teu cliente possa duas coisas. Primeiro, saber se você está devidamente inscrito no CRP e segundo, saber se o que você colocou lá enquanto ambientes e técnicas que você está utilizando, aquilo é verdadeiro e o CFP ele pode, porventura, vir entrar em contato com você para verificar essas questões. É mais ou menos uma ideia de que, assim, eu declarei que estou utilizando isso e estou utilizando isso. E, nesse sentido, se eu fizer qualquer coisa fora disso, eu posso ser punido. Eu preciso entender isso. A gente não tem que ter medo de punição do Conselho Federal de Psicologia se a gente faz as coisas corretamente. E aí, nesse caso, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei, quando eu me inscrevi, quando começou o isolamento social, foi pela demanda de um cliente. Um cliente, ele disse que queria voltar para a família dele, para a cidade da família dele, mas ele não queria terminar a pandemia. Então, eu vou agilizar a minha inscrição e a gente já começa na semana que vem, né? E a partir desse processo, com os clientes que já eram antigos, a demanda a transição foi muito mais fácil. Com os novos clientes, os primeiros contatos foram um pouco mais complexos. E aí, nesse sentido, muito mais pela utilização do outro das ferramentas. Assim, eu não sei utilizar, não sei baixar, não sei qual é, eu queria que fosse por tal ferramenta. E geralmente eu ofereço primeiro o Skype, para depois a gente partir para outras alternativas que sejam mais fáceis para as pessoas utilizarem.
Tem gente que faz por chamada de vídeo. Eu não aconselho, né? Não é muito bacana. Eu acho que não tem muita estabilidade sempre, a depender do sinal da pessoa. E aí vem um último ponto, antes de eu abrir para a gente dialogar, se tiver perguntas, né, para o pessoal, que agora eu não estou mais acompanhando o chat, mas assim, vem o último ponto, que é a questão da acessibilidade. Quando há um tempo atrás foi discutido se era o momento ou não de que os estágios, por exemplo, fossem feitos, os estágios de clínicas fossem feitos remotamente, o Conselho Federal de Psicologia não simplesmente deliberou. Não sei se vocês ficaram sabendo, eu acho que sim, porque o professor Zevaldo divulgou bastante para todo mundo, que o Conselho ele fez vários momentos de conversa em todo o Brasil, não foi só na Bahia, mas todo o Brasil, antes de uma conversa com seus delegados mais fechadas, para ouvir as pessoas na abertura da possibilidade de você ter um estágio de clínica online, né? Existem alguns perigos, se eu posso dizer para vocês, mas talvez não seja o momento da gente discutir isso agora, mas existem alguns perigos quando você não tem um indivíduo regulado por um conselho atuando nesse ambiente. E eu vou falar de um exemplo que aconteceu comigo. Um cliente meu chegou a hora da terapia, eu mandei a mensagem para ele: eu já estou online, já posso fazer a ligação. Aí ele me deu 2 segundos, né? 2 segundos é 2 minutinhos. Eu esperei um pouco, ele disse: pode fazer a ligação. Quando eu abri a ligação, eu vi que ele estava num ambiente diferente. E era um ambiente de uma casa que não era a casa dele. E ele, na verdade, tinha sido liberado pelos pais para ir almoçar na casa de um colega. E que não era, na verdade, só o almoço desse colega, era o aniversário, né, de outros coleguinhas. Ou seja, não era a casa dele, não era um ambiente seguro e fechado. Tinha outras pessoas que, de uma forma geral, não faziam parte do processo terapêutico dele naquele momento. E ficou uma situação inicialmente bem constrangedora, porque assim, não, pode falar, né? Não tem problema nenhum, porque eu só estou entre amigos aqui. Só tem meus colegas aqui. E aí eu insisti com ele, disse assim: ó, a gente precisa remarcar. Eu não vou fazer terapia com você num ambiente onde tem um monte de gente ao seu redor, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Ah, mas eu desligo o áudio, não tem problema, assim, mas você precisa falar, a terapia é sua, né? Ah, mas quando eu precisar falar, eu abro o áudio. E eu não tenho segredo com as pessoas que estão aqui, com meus amigos. Aí mostrou as pessoas. E aí, assim, eu cerrei a terapia, né, fugi dos olhos no final da conversa, porque nesse momento, quem é o terapeuta sou eu. E eu preciso entender que, por mais que o indivíduo relate várias vezes, em vários momentos, peraí, viu? Daqui a pouco eu leio, viu? Você comentou, você comentou, já estava lendo a mensagem, várias pessoas que estavam ali naquele momento, e eu sou a pessoa, nesse momento, que precisa garantir o processo terapêutico do indivíduo. Se ele tivesse combinado comigo, dizendo assim: ó, Roberto, eu estou aqui com 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, e hoje eu trouxe essas pessoas para a minha terapia, como já aconteceu uma coisa semelhante em consultório comigo. Eu estou trazendo essas pessoas para a minha terapia por conta de um processo XYZ, mas não, era uma festa. E ele queria que a terapia fosse feita ali. Então, encerrei, comuniquei à família, né? Ó, aconteceu um imprevisto, XYZ está acontecendo, e eu hoje não teve terapia.
estou remarcando. Não sei o que, blá, blá, XYZ. Como são uma família, são pais muito tranquilos no sentido assim de não achar que assim, Roberto está querendo cobrar, está querendo que tenha terapia, não está querendo que tenha terapia, blá, blá. Eles não têm nenhum problema com isso. Foi muito simples assim. Podemos remarcar para um outro dia, senão a gente desmarca essa semana por esse imprevisto. Para mim, tranquilo, não tem problema, dentro do nosso acordo de contrato. E aí, é nesse momento que a gente precisa tomar muito cuidado com o contrato de prestação de serviço, porque ele é um contrato diferente. Ele não é o mesmo contrato da clínica. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo ambiente. O contrato ele precisa estar muito bem estabelecido com essas questões. Ele precisa ter lá escrito que algumas coisas que podem não estar previstas ali, que possam acontecer, tem que ser resolvido por ambas as partes e escutados ambas as partes do processo, entendeu? Pelo que estava descrito lá, por exemplo, eu poderia ter cobrado a sessão, porque era dia de sessão, era horário de sessão, e eu não fui avisado que ele não estava no ambiente, né? E que, teoricamente, por não ter sido avisado que o estabelecido foi pelo menos 4 horas de antecedência, eu poderia ter cobrado. Mas como é um processo do indivíduo, eu não cobrei, mas foi resolvido muito tranquilamente. Remarcou-se outro dia. Mas esses manejos, a gente precisa ter muita experiência para poder resolvê-los sem gerar nenhum estresse, nem com o cliente, nem com a família do cliente, e nem impedir que um processo se desenvolva. Se eu continuo o processo terapêutico ali, eu não imagino o que ia acontecer, né? Então, assim, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Fora as outras milhares de coisas que acontecem, a pessoa abrir a câmera e tá com roupas, entre aspas, íntimas do processo, assim, é o indivíduo, é o cliente, né? E a gente precisa avisar, o processo seu terapêutico, eu queria pedir você para, pelo menos, se você não quiser, nesse momento, colocar uma roupa mais adequada para o momento, fechar a câmera, porque não é adequado para mim enquanto profissional, porque eu preciso garantir isso para o meu cliente. Eu preciso garantir essas mínimas coisas, né? E a gente precisa ter segurança com essas coisas, tá certo? Então, assim, eu parei de ver o chat, eu queria parar aqui para ver se tem mais algumas perguntas. Porque Anderson já anotou aí, quer fazer algumas antes que eu ache outras aqui? O Correia perguntou aqui, né? O CRP apresenta algum modelo de contrato? Não, Correia. O CRP ele nunca apresentou nenhum modelo específico de contrato. Ele apresenta direcionamentos ao contrato de prestação de serviço. Então, o CRP não... Mas, assim, se você diretamente entrar em contato com o pessoal te auxilia. O que é que tem que ter no contrato, o que é necessário, o que é importante, né? Eu já vi contratos mirabolantes, assim, mas existem modelos de contrato bem simples. Eu vou mais para cima. Não sei se Anderson já quer me ajudar aí, se teve perguntas antes dessa. Tem algumas perguntas aqui que eu pode fazer. Mais acima, Correia pergunta: Professor Roberto, na sua opinião, quais os principais entraves e desafios na psicologia no ambiente virtual? Quais as possibilidades de atuação? Desafios de atuação. Né? Pronto. Eu vou te convidar, Correia, que era uma dica que eu estava querendo guardar para o fim. Vou te convidar a ler um livro chamado Homo Deus. Eu não vou saber falar o nome do autor. Do Yuval Noah Harari. É o mesmo cara que escreveu Homo Sapiens. Escreveu Homo Deus. Vou te convidar a ler esse livro, porque é um livro que vai fazer assim com a sua cabeça. Abrir a sua mente. No sentido de entender que a tecnologia vai mudar a nossa forma de enxergar o mundo de tal maneira que, assim, o principal entrave é entender que o futuro ele já chegou, ele já existe, só que a gente está negando ele. Então, primeiro, deixe de negar a tecnologia e o futuro.
A gente discutiu um pouco e falou um pouco aqui, eu vi algumas perguntas de algumas pessoas falando, e foi o motivo do nosso início de hoje, do pessoal falando assim, quais foram as maiores dificuldades? Eu vi algumas pessoas falando no chat, minha maior dificuldade é não estar no presencial. É óbvio que a gente não vai permanecer dando aula online para sempre. Entendam isso, é óbvio. A gente vai voltar a se encontrar, vai poder abraçar de novo, vai poder ter 100 pessoas no mesmo ambiente, vai poder fazer tudo isso, vai poder. Então, assim, a questão não é o medo, a questão é quando. A questão não é se vai ou não, é quando vai. E o quando vai a gente precisa ter paciência. Primeira coisa. Segunda coisa. Só que a partir disso, a pandemia trouxe para a educação, e aí agora, mais fortemente pela discussão da gente para a psicologia, uma, uma urgência na mudança do pensar. Eu lembro que Anderson me fez uma pergunta que me deu assim, me deu nó na cabeça, numa disciplina de psicologia de teoria de técnicas de grupo. E ele falou assim: tem como fazer dinâmica de grupo online? E eu te respondo hoje com toda a certeza do mundo. Eu desenvolvi várias possibilidades depois dessa pergunta de atividades de técnicas dinâmica de grupo online. Só que assim, nenhum foi testado. Ainda não testei nenhum, eu só estou ainda no campo da exploração. Porque foi uma pergunta desafiadora para mim. Assim, por mais que a gente estivesse vendo aulas, conversando, discutindo, tivesse a possibilidade naquele momento de que a gente ia ter o momento presencial, tudo, blá blá blá, não havia naquele momento um pensar sobre isso online. E hoje em dia é uma realidade, a gente precisa pensar nessa possibilidade, inclusive como desenvolver algumas atividades em grupo online e que possam ter impactos específicos dentro daquilo que a gente pensa em dinâmica de grupo. Então eu te digo o seguinte, eu esqueci o nome dele já, sou péssimo com Correia. Existem possibilidades em todas as áreas da psicologia, na testagem psicológica, nas áreas clínicas, já é uma realidade há muito tempo. Na psicologia, meu Deus, psicologia organizacional, isso já é uma realidade há muito tempo. Isso já acontece há muito tempo. É claro que não são todas as atividades que são feitas online, mas já é uma possibilidade. Muitas reuniões são desenvolvidas, desenvolvimento de grupos e seleções são feitas também em meios digitais. Já é feito há muito tempo. Então, a questão é, os nativos digitais, as pessoas que nasceram depois de 2005, vamos contar assim, o pessoal diz que é depois de 2000, mas depois de 2005, 2006, são pessoas que vão ter mais facilidades de encarar essas novas possibilidades. Mas a gente não, tá bom? Então tem possibilidade em todas as áreas, né? O maior entrave é a gente. Quem mais? Do que Anderson? Perfeito. Me ajude. Tem uma pergunta aqui da Yasmin Beatriz. Ela pergunta se houve um aumento da procura por psicoterapia durante a pandemia, mesmo sendo online. Yasmin, é o seguinte, estou ganhando mais dinheiro, viu? Posso falar isso. Estou falando sério, o que aconteceu? Começou o isolamento social, os clientes fizeram assim, ó, sumiram. Eu passei uns 15 dias sem cliente nenhum. Só teve um cliente que disse assim, eu vou para casa da minha família, mas eu quero continuar. Demorou um pouquinho, o problema foi só por conta do equipamento dele que ele não estava conseguindo acessar. Então fiquei com um cliente só. E aí passou um mês, passou 2, aí alguém me ligou. Você atende criança? Atendo. Você atende online criança? Atendo. Não sei o quê. Hoje eu tenho o dobro da quantidade de clientes que eu tinha antes da pandemia. Então, assim, aumentou. Principal aumento em crianças.
Não sei se por conta das minhas especialidades, por conta do que as pessoas conhecem, tudo, mas criança e adolescente é o maior público que eu estou atendendo atualmente, mais do que adulto, né? Estou atendendo um pai, né? E a outra, mais assim, depois de criança e adolescente, uma procura de mulheres, mães que tiveram algumas dificuldades em relação com a família, relação dentro de casa. Então, talvez assim, mas eu sempre tive também muito mais mulheres procurando terapia do que homens. Então, essa questão de ter somente um pai fazendo terapia, para mim, não é tão estranho. Mas estou com o dobro de clientes, graças a Deus. Me ajude mais, Anderson, aí. Ótimo. Correia coloca aqui outra pergunta. Quais as formas de regulamentação do CFP para essas modalidades, no caso do atendimento online? Eu te recomendo ler a resolução do Conselho Federal de Psicologia 11/2018. Essa é a principal regulamentação. Porque depois disso, vieram outras regulamentações que sobrescrevem essa por conta do isolamento social, que é a questão 4 de 2020? Isso, exatamente. Ed coloca aqui embaixo. Perfeito. Exatamente. Tá bom? Pronto. Tem uma pergunta aqui. Pode fazer. Por aqui, que achei. A gente já estourou o tempo. Deixa eu ver aqui. Como consegue ter a percepção tão necessária no atendimento, sendo à distância esse primeiro atendimento? Isso é uma coisa mais técnica. Quem é que está fazendo a pergunta? Porque eu convido a gente... Shirley Barreto. Shirley, eu convido o pessoal a gente, de repente, fazer uma outra live só sobre isso, só sobre o processo teórico. Eu confesso a você que, assim, que eu voltei para os livros, voltei a ler, voltei a pesquisar, eu voltei para a minha terapia, né, para que eu percebesse que é um olhar diferenciado. Eu não posso ter o mesmo tipo de olhar. Como eu falei no início,